Certo, Fenelon Rocha, vamos direto a Brasília porque o irmão Rocha voltou das férias. Tinha que acabar um dia, né? Um dia acabava, né? Délio Rocha, que está ao vivo de volta hoje das férias lá em Brasília. Ele aproveita o recesso dos parlamentares, o recesso do judiciário, tira férias junto com o João, vieram visitar Teresina, foram muito bem recebidos, a gente ficou muito feliz com a presença de vocês aqui, mas vida que segue, o trabalho continua. Délio Rocha, nós queremos saber em que pé está a criação do novo partido do presidente da República, o Aliança pelo Brasil. Bom dia, bom retorno. Nádia Rodrigues, é isso, de volta ao batente. Meu bom dia para você, para o Fenelon Rocha, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. E olha, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro e os seus aliados estão correndo contra o tempo. O partido que ele pretende criar, né, o Aliança pelo Brasil, precisa ser, então, criado até o dia 4 de abril, a tempo, né, para que possa se habilitar para as eleições municipais deste ano. Para isso, viu, Nádia, o Aliança pelo Brasil precisa contar com o apoio de pelo menos 492 mil assinaturas. Até o momento, né, já conseguiu coletar 110 mil assinaturas físicas. Portanto, existe aí um longo caminho a ser percorrido, mas o clima é de otimismo entre os integrantes da futura sigla, Nádia, que acreditam que vão conseguir, sim, essas assinaturas no tempo hábil, né, até o dia 4 de abril. Para isso, eles estão criando pontos de coleta em todo o Brasil e neste processo contam com o apoio de entidades empresariais e com igrejas, principalmente com igrejas evangélicas. E na semana passada, viu, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, comentou sobre a criação do Aliança pelo Brasil. Ele reforçou o clima de otimismo no governo. Ele acredita que o partido vai ser criado a tempo de disputar as eleições municipais deste ano e fez projeções até para um futuro mais distante. Segundo Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil deve eleger nas eleições de 2022 uma bancada de 100 deputados federais. Portanto, muito otimismo no governo, talvez até um otimismo exagerado. Nádia. O presidente Jair Bolsonaro, Délio, falando sobre o Aliança pelo Brasil, disse que quem vai mandar no partido é ele, Fenelon. Eu que vou mandar no partido, o partido não vai ter fundo partidário, mas eu vou mandar no partido e vou organizar tudo dentro do Aliança pelo Brasil. Bom, já que ele está criando aquela história, aquela história mexe e desfaz, não fica com a melhor parte, não tem esse ditado? Então, se ele está mexendo no cenário e se ele não ficar com a melhor parte, é complicado, né? Bom, a gente teve, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro postando um vídeo nesse final de semana do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que dizem que está sendo fritado, mas, por enquanto, se segura lá no Ministério da Educação. Délio Rocha falando sobre os concursos e dizendo que os concursos que eram realizados no Brasil tinham um fundo ideológico muito grande. É isso mesmo, Nádia. Olha, o ministro Abraham Weintraub, ele sempre fala em aparelhamento do Estado brasileiro, né? Sempre diz que há muitos nomes de esquerda, né, na máquina do governo, e desta vez ele fez críticas à maneira como são realizados os concursos públicos no Brasil, que na visão de Abraham Weintraub privilegia, né, os nomes, as pessoas que têm aí uma tendência mais de esquerda. Vamos ver o que falou o ministro da Educação. Do governo federal, 300 mil estão no MEC. Esse corpo aqui está cheio de pessoas que prestaram concurso público. É importante que seja dita como são esses concursos públicos. Entre na internet e veja como foi o último concurso público da ABIN. Se você vê, é um concurso que tem praticamente nada de matemática e está lá falando de governo estadunidense. Então, você já, na seleção, você já seleciona pessoas com viés de esquerda nos concursos. Como é o Enem. Como é o Enem. Veja, isso daqui começou com o Fernando Henrique. A gente não está falando de 16 anos de PT, a gente está falando mais de um quarto de século. Tá aí, Nádia, Abraham Weintraub, ele não perde uma oportunidade, né, de
atacar a esquerda, né, de fazer críticas à maneira como o Estado brasileiro está organizado hoje. E você disse antes, Nádia, que o ministro, né, que sempre é apontado aí como um nome que pode deixar o ministério, mas ele vem contando, a gente vem percebendo que ele conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E no caso aí desse vídeo que a gente acabou de ver, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, depois colocou esse vídeo nas próprias redes sociais, endossando o que foi dito por Abraham Weintraub. Nádia. Obrigada, Adélio Rocha, falando ao vivo lá de Brasília. Até logo mais no Jornal do Piauí. E aqui um assunto internacional para a gente. Aliás, é só arrematar o que a gente falava aqui sobre os ministros que podem sair do governo Bolsonaro. Weintraub é um dos cotados. É um dos citados, mas como disse o Délio, ele tem esse suporte do núcleo familiar, que dá muita força a ele. E um outro nome que é sempre citado, mas parece que ganhou a cotação dele para cair, cresceu, é Gustavo Canuto, o ministro do Desenvolvimento Regional. Por quê? Diz que ele não dialoga, não conversa bem com os estados. É um ministério que precisa necessariamente dialogar com as regiões, com as bancadas. Tem um refinamento político muito grande e parece que ele não tem essa habilidade. No primeiro ano do presidente Bolsonaro, ano passado, Gustavo Canuto veio pelo menos, que eu me lembro, 2 vezes aqui ao estado do Piauí. Um assunto internacional para a gente terminar aqui. Fenelon, 8 foguetes caíram em uma base iraquiana que abriga soldados americanos. A base fica a cerca de 80 quilômetros ao norte da capital, Bagdá, e fontes militares iraquianas não informaram a origem dos disparos. 4 soldados iraquianos ficaram feridos. Segundo o exército do país, militares do Iraque asseguraram que nenhum soldado americano foi atingido. Quase todas as tropas americanas já deixaram essa base localizada em Balad após uma escalada de conflito entre os Estados Unidos e o Irã. E depois que o Irã assumiu que derrubou o avião ucraniano na semana passada, cresceram também os protestos no Irã, na capital Teherã. Muitas pessoas foram às ruas nesse final de semana pedindo que o líder supremo do país renuncie. Olha, esse parece ser o efeito colateral que não estava na conta do governo de Teherã. Como a gente disse aqui na semana passada, o fato de ter vítimas civis mudava completamente o cenário. E está mudando dentro do Irã. A gente pensava que ia mudar, sobretudo no cenário internacional, mas mudou de forma substantiva dentro do Irã, o governo tendo uma reação que ele não esperava ter. Então, temos hoje uma oposição ao governo de Teherã dentro do Irã, forte, que ganha voz e ganha as ruas. Obviamente que a comunidade internacional mais aliada com os Estados Unidos deve estar comemorando. Joelson, está com saudade de você, que eu já te roubei demais. Está no Acorda Piauí, lá na Rádio Cidade Verde, desde as 6h30 da manhã, com o Fenelon Rocha e o Joelson Jordani. Vá lá, obrigada, até amanhã. Obrigado a você, até amanhã. Ótimo dia.